este daqui. O bicicleteiro invisível, ou era imaginação? Vamos ver. Olá, Anne e assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu conheci o canal em 2015, pois fiquei muito viciado na série Supernatural. E eu fico procurando saber mais, sabe? Lembro que... É um moço, então, que nos conta, tá? Eu lembro que eu achei o vídeo da mansão Winchester, do Matheus. E foi assim que eu caí de paraquedas aqui e me viciei. De um jeito bom. Apesar que naqueles dias eu era mais medroso do que agora. Antes eu pulava o vídeo quando eu sabia que eu ia ficar com medo. Meu nome é Fulano, é um nome bem diferente, mas pode me chamar de Fulano. Tenho 21 anos e muitas vezes, quando conto alguma coisa que eu já presenciei, nada de coisas maléficas assim, mas parece que eles desacreditam de mim. E isso é muito chato. Não sou levado a sério. Se tiver nomes neste relato, já estarão trocados. E desculpe qualquer erro. Tá tudo certo. É um relato curto, não lembro de todos os detalhes. E, por favor, se forem comentar, que seja com respeito. E não se esqueçam também do joinha. E vamos do início para melhor compreensão. Eu sempre gostei de escutar coisas relacionadas ao sobrenatural, desde criança, mas tinha medo de algumas histórias. Nós somos do Paraná e moramos em uma cidade pequena, onde quase todo mundo sabe da vida do outro. Meus avós paternos moravam num sítio, afastado da cidade, e foi bem por lá que a minha mãe morou em uma casa assombrada. Talvez ainda eu vá escrever sobre isso. Só tinha um vizinho mais próximo e os outros moravam um pouco mais longe. A minha avó dizia que aquela casa onde eles moravam tinha sido assombrada e depois que foi benzida não aconteceu mais nada. A maior parte da casa era feita de madeira. Só a cozinha, o banheiro e uma mini despensa é que eram de material, de alvenaria. Já faz tempo que a minha avó faleceu e eu sinto falta dela. Sabe aquelas avós que te entopem de comida? Era bem assim. Ela me contou que um dia estava fazendo alguma coisa ali do dia a dia. Eu não lembro se ela estava na cozinha, mas ela notou uma sombra na porta. Ela achou que se tratava do seu filho caçula, que tinha chegado da escola. Ela estranhou por ele não aparecer ali, mas só ao procurá-lo, até por fora ali na varanda, foi que ela não encontrou ninguém. A casa era rodeada com uma cerca de madeira. Na frente tinha um portão com uma tramela que dava para a rua. E do outro lado tinha outro portão. E sim, ele chegou, o filho caçula dela, ele chegou bem depois disso. Lembro também dela me contar que diziam que meia-noite, na estrada, aparecia um vulto negro, mas eu não sei quem é que disse isso para ela. Bom, quando eu tinha por volta de uns 7 ou 8 anos de idade, fui passar as férias lá, como todo ano. Como todo ano, todos nós fazíamos. Os parentes se uniam ali no sítio, era aquele momento de recontar a primaiada, de reencontrar, acho, era aquele momento de reencontrar os primos, os tios. Eu ficava sempre junto com a minha prima e com o meu primo. Só que acho que ela não estava nesse dia ainda. À tarde, eu e meu primo Gustavo fomos brincar do lado de fora dessa cerca, pois não era perigoso ficar ali ao redor da propriedade. Às vezes íamos até mais longe. Inclusive, eu que não parava quieto, até de morrinho eu pulava. Eu saía para o mato e a minha fiel escudeira, a cachorra deles, ia junto nas minhas aventuras. Nós estávamos cerca de uns 5 metros de distância da casa, que ficava bem ao lado, onde esse lugar depois virou uma plantação. Era tipo uma ladeira, mas não era ruim de subir ou de descer. Nós pegamos aros de bicicleta sem a borracha que achamos por lá e fomos para essa espécie de ladeira aí.
Olhávamos se não vinha carro e aí a gente soltava. Víamos os aros girarem até chegar lá embaixo. E eu lembro ainda que na estrada fazia um tempo. Já fazia um tempo que aquelas máquinas que passam cortando o chão, mas e lembro ainda que na estrada, acho que já fazia um tempo que aquelas máquinas tinham passado, aquelas que passam cortando o chão, talvez nivelando o chão de terra. Então acho que já fazia um tempo que essa máquina tinha passado, mas ainda havia uma elevação onde o aro, pum, dava um pulinho. Nós buscávamos os aros e voltávamos, e ficamos um tempo fazendo isso. Eu não lembro se jogamos ou se o aro já tinha descido, mas de repente surgiu um homem de bicicleta. Claro, poderia ser um vizinho, se não fosse pelo fato do tal homem ser transparente. Como se ele fosse feito inteiramente de água. Dava para ver o contorno dele e ele tinha até um chapéu. Aquilo não me transmitiu medo, nenhuma sensação ruim, na verdade. E eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Porque, por outro lado, assim, foi magnífico, foi maravilhoso ver aquilo. Por ser algo totalmente inusitado, né? Que eu nunca tinha visto na minha vida. Algo mais semelhante que achei no Google foram aquelas fotos de cavalos d'água. Meu primo e eu olhamos um para a cara do outro e a cara dele não era de quem tinha visto... E a cara dele não era de quem não tinha visto nada. Não lembro quem foi que perguntou, mas um de nós perguntou: "Você também viu?" E nós concordamos que vimos a mesma coisa. Depois de vermos aquilo, decidimos que já estava na hora de entrar para casa. Já devia ser umas 5 da tarde. Mas peraí, ele apareceu ali de bicicleta, só passou ali, foi embora, sumiu na frente de vocês, passou e foi. Bom, eu, como não podia ficar de bico fechado, fui logo contando o que a gente tinha visto para os meus avós, né? Eu acho que até falaram que poderia ser alguém que morreu de bicicleta por lá. Até falaram alguns nomes, mas eu não me lembro. Um dia relembrei disso e toquei no assunto. Não lembro se o meu primo disse que não viu nada ou ele não lembrava. Mas realmente ele esqueceu, apesar de nós termos a mesma idade. Será que foi coincidência nós estarmos jogando aqueles aros de bicicleta ali? Será que acabou sendo como uma espécie de invocação? Ou evocação daquela alma? Ou eu imaginei tudo aquilo? Observação: não falo com ele hoje em dia. Com quem? Com o primo? Se não, talvez eu pudesse perguntar. Ah, tá. Eu sei que isso não é uma desculpa, mas no ano passado, Ah, ele falou, mas ano passado eu me assumi, entre aspas. Eu não gosto dessa palavra, pois para mim eu sempre fui. Eu sou um homem trans e tenho ainda receio de falar com alguns familiares por conta de preconceito, sabe, né? E também nem sou tão próximo assim desse primo. Entendo. Ah, mas interessante, né? Mas será que ele ainda lembra? Porque na época ele já falou que não lembrava, mas às vezes a pessoa não quer passar por ridículo e aí fala que não lembra, mas às vezes lembra sim. Abraços, Ana e Assombrados. Um abraço para suas crianças e para o Matheus. Admiro o que vocês fazem, é algo incrível. Muito obrigada, um beijo para você. E a gente já viu relatos aqui de pessoas que aparecem transparentes, mas ele relata que era como água. Era um transparente, não um transparente, então, um transparente tipo água. E agora eu fico pensando, será que era um fantasma? Ou será que era algo de outra dimensão? Vocês lembram daqueles relatos das pessoas que são vistas como se fosse
televisão, assim, com estática, sabe, que a imagem da pessoa meio que treme. É interessante, né. Será que é fantasma também ou sei lá? E o que ele viu tem a ver com os aros de bicicleta que eles estavam brincando? Será que aqueles aros velhos que estavam lá pertenceram algum dia à bicicleta de alguém que morreu, talvez, nela? Não sei. Bom, fica aí a questão para vocês. Deixa eu dar beijinho aqui. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.